O diálogo na família, a família obviamente os familiares são o que a gente chama de os agentes de prevenção mais importantes, né? Acho que esse é um conceito que aqui no governo do Estado de São Paulo nós estamos desenvolvendo muito firmemente, né? O pai, a mãe, a família extensiva, elas são os agentes de prevenção de primeira linha, né? Então os pais têm que ter uma informação mais sofisticada sobre o risco que seu filho tem sobre drogas, sobre a ação das drogas, e para ter recursos para poder falar com os adolescentes sobre os motivos que valeriam a pena eles evitar o uso de substância. Então, o diálogo ele tem que ser permanente, né? Que vai ser inevitavelmente um dos assuntos, né, que os adolescentes vão estar expostos dentro do desenvolvimento, né? Então o adolescente tem que estar preparado, ele tem que saber o que a sua família acha sobre esse assunto, ele tem que estar muito claro os valores que a família tem em relação a esse assunto. Então o diálogo é uma forma da família estar passando esses valores, né, de estar interagindo com o adolescente, né, e tentando prevenir que ele se exponha ao uso de substância. Obviamente, se ele começar a usar, né, a família tem que continuar no diálogo, não tem que tentar ver o que o adolescente ele possa ser permeável à influência familiar. Se chegar um momento que a família reconhece que a influência familiar não está mais fazendo efeito, né, que a pessoa já desenvolveu um comportamento mais consistente com o uso da substância, aí ela tem que recorrer a outros recursos da comunidade. Pode ser os grupos que têm ajuda de familiares, como os grupos de amor exigente, né, os grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e a rede, né, de outros serviços mais do Estado mesmo, como grupos de familiares, os CAPs, álcool e drogas, né, uma série de serviços que tenham um profissional que a família possa ser ajudada, ser orientada de como lidar com o problema do seu filho, né? Se a mudança da pessoa não parar de usar, né, eu acho que a família tem que buscar orientação. Quer dizer, a família negocia, ameaça, oferece vantagem para a pessoa parar. Tem toda uma série de negociações que a família vai tentando fazer para convencer o adolescente a parar de usar drogas. Isso é um processo que dura um certo tempo, né? Mas se a família perceber que não está caminhando, né, ela vai ter que buscar uma orientação, né? Quer seja nos grupos de amor exigente, quer seja nos CAPs, quer seja nos serviços específicos para família, como a gente tem no estado de São Paulo. Às vezes a família acaba esgotando o repertório de convencimento. Eu acho que na maioria a pessoa não usa para ter o efeito negativo, né? Os adolescentes e a maior parte das pessoas que começam a experimentar com drogas, elas acreditam que as drogas vão melhorar a sua vida, né? Eles aprendem por informações com os amigos que já usaram, né, o quanto que a droga teve algum efeito positivo. Então a maioria das pessoas vão buscar as drogas exatamente para ter um efeito positivo, ou de relaxamento, ou de pensar de uma forma diferente, ou de ter uma experiência social com os outros usuários de drogas. Elas usam ou começam a experimentar para que a vida fique mais interessante, que tenha um prazer, um conjunto de prazeres relacionados ao uso da droga. O que ela menos pensa naquela primeira fase da experimentação é sobre os efeitos negativos das drogas, né? Então, a partir do momento que a pessoa tenha o interesse em usar, ou que o grupo social a esteja estimulando a usar, o lado negativo, infelizmente, fica meio de lado. Ela pode até ter o conhecimento ou acaba desconsiderando o conhecimento de que eventualmente possa fazer mal e acaba prevalecendo a expectativa do efeito positivo.